Olá, desculpa, caiu aqui o meeting. Conseguimos reconectar. Vamos ver se as demais pessoas começam a reconectar e a gente já inicia, tá? Para não perder mais tempo. Vamos lá. O Vinícius já está entrando. Esperamos aqui, Vinícius. Tudo bem? Acho que falta só a Irene. Vamos lá. Voltamos. Sim. Então, vamos lá. Vamos dar início. Hoje nós estamos iniciando mais uma jornada de direito da educação, jornada semanal de educação ambiental, é a nossa 19ª jornada. E hoje nós temos conosco aqui Marco Moreto, que é mestre em administração pública pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, diretor de projetos especiais e planejamento na Secretaria de Cultura de Santo André, presidente do CONDEFAPASA, Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Santo André, e presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Obrigada, Moreto, pela sua presença aqui conosco nessa nova jornada semanal de educação ambiental. A Comissão do Meio Ambiente agradece, e eu, em nome da doutora Rosa Ramos, também agradeço a sua presença aqui na nossa comissão. Agradeço o convite. Nós temos também conosco a doutora Irene Grasson, que é membro também da nossa Comissão do Meio Ambiente e Sustentabilidade, e também membro do Comungesan e do próprio CONDEFAPASA. E também foi nossa presidente da Comissão do Meio Ambiente na época, né? Que era Meio Ambiente na época, né, doutora Irene? Muito obrigada pela presença também. Pode cumprimentar? Pode. Boa tarde, Gláucia, Moreto, Vinícius, sejam bem-vindos para essa 19ª, né, jornada de educação ambiental, e boa sorte a todos. Obrigada. Nós temos também conosco Vinícius, que é engenheiro ambiental, analista de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho do Grupo Solve, e é o nosso membro consultor da nossa Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Obrigada, Vinícius, pela sua participação aqui conosco também. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez estamos aí para poder dividir conhecimentos e trocar experiências, como sempre. Muito obrigada. Deixa eu me apresentar também. Eu também sou membro da comissão, sou advogada, membro da Comissão do Meio Ambiente e Sustentabilidade, secretária da comissão, e hoje representando aqui a nossa presidente, que não pôde estar conosco, a doutora Rosa Ramos. E agradeço pela essa oportunidade de mais uma jornada ambiental de educação, que é muito importante, tem sido deixado um registro muito importante na nossa página da comissão. Nós vamos iniciar essa rodada essa conversa, na verdade, que nós vamos ter sobre o meio ambiente, educação e esses órgãos de proteção,
com o Moreto, né? A fala está com você, Moreto. Ok, obrigado. Bom, boa tarde, Gláucia, boa tarde, Vinícius, Irene, boa tarde a todos que nos assistem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o CONDEFAPASA. É uma sigla meio difícil, né? CONDEFAPASA, mas o nome é mais difícil ainda, né? Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Santo André. Resumindo, ele é o Conselho de Patrimônio Municipal, né? A gente tem outras instâncias, né, de conselhos, né, de patrimônio. Você tem no nível estadual o CONDEFAT, no nível nacional o IFAM, e no nível mundial a gente tem a própria Unesco, né, que faz o tombamento dos patrimônios da humanidade. Mas o CONDEFAPASA é o órgão municipal, né, o órgão que trata das questões de patrimônio no município. Ele foi criado por lei em 1990, então já é um conselho que já tem uma trajetória, e uma trajetória ininterrupta, né? Durante todo esse tempo, ele não teve suas atividades interrompidas, né? Passou por mudanças de legislação, mudanças de composição, mas ele sempre teve suas atividades mantidas. É um conselho paritário, né? Ele é composto pela sociedade civil e pelo governo municipal, e ele possui 12 membros titulares e 12 membros suplentes. Esses 12 membros, 6 titulares são do governo, 6 titulares são da sociedade civil. A gente teve uma eleição no início desse ano, né, que definiu o biênio, a composição do conselho do biênio agora 2020-2021, e a gente tem hoje as seguintes representações no conselho. A gente tem 2 cadeiras para o segmento cultural, que hoje elas são ocupadas pelo Instituto do Patrimônio do ABC e pela AMUSA, que é a Associação de Amigos do Museu. Nós temos uma cadeira no segmento de meio ambiente. Ela é ocupada pelo MDV, Movimento de Defesa do Verde. Uma cadeira no segmento de ensino e pesquisa, que é ocupada pela Universidade Federal do ABC. Uma cadeira no segmento de entidade de classe, que essa daí está sendo dividida, a titularidade de suplência, pela Associação de Engenheiros e Arquitetos e pela OAB. E uma cadeira no segmento empresarial, que é ocupada pela CISA. Então, é um conselho bastante representativo e bastante ativo e muito respeitado na cidade, né? Pela trajetória que ele tem e as ações que ele vem desenvolvendo. É um conselho deliberativo e consultivo, né? Ele tem como papel identificar, pesquisar, proteger e valorizar o patrimônio cultural da cidade, né, andreense. E por instrumento legal, a gente em Santo André, né, no município, a gente tem 2 instrumentos de proteção. Um instrumento que é o tombamento, que ele é utilizado quando a gente fala de bens materiais, quando é um imóvel, um monumento, uma obra de arte, e um outro instrumento que é o registro, que é quando a gente fala de bens imateriais, uma prática, uma manifestação, algo do tipo. Em Santo André, hoje, a gente tem 27 bens tombados e nós temos 2 bens registrados. Esse é o nosso portfólio hoje. Existem vários bens em estudo de tombamento ou de registro. O conselho ele tem um corpo técnico, né, são profissionais especializados na área de patrimônio e realizam os estudos de tombamento. E até é interessante deixar essa informação, porque muitas pessoas não sabem, qual é o procedimento para se pedir um estudo de tombamento ou um registro. Isso qualquer cidadão pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer esse pedido. Ela protocola esse pedido na praça de atendimento da prefeitura, né, dizendo qual o bem que ela gostaria que fosse tombado ou registrado e colocando uma justificativa do porquê. Né. Isso vai para o conselho, vai para o corpo técnico do conselho, que faz uma análise prévia da pertinência do pedido e, havendo, sim, uma possibilidade de se fazer um estudo de tombamento daquele bem, é submetido ao conselho, que aí vai definir ou não se vai abrir o estudo. E aí, sim, você tem todo um processo técnico de pesquisa, de levantamentos históricos, para subsidiar uma decisão final de tombamento ou de registro do bem. Né? Esses processos, às vezes, demoram um tempo. A gente tem processos ali que demoraram décadas, né? Mas tem processos que acontecem bem rápido, dependendo da característica do bem
e da quantidade de informação que você tem disponível sobre aquele bem. Muitas vezes, alguns bens são importantes, são relevantes, mas as informações são muito dispersas, né? Dentro da área de patrimônio, né, eu sei que a temática aqui é mais voltada para a questão ambiental, mas dentro da discussão de patrimônio cultural, a gente tem trabalhado com um conceito bastante ampliado de cultura. Isso é uma tendência, né, uma discussão que já vem há algum tempo, né? Então, durante muito tempo se entendia a cultura como belas artes, né, com aquelas questões relacionadas às belas artes, a pintura, a dança, a música, né? Mas hoje você tem um entendimento de cultura de uma forma mais ampla, né? Como todas as criações que vêm do homem, né? E no âmbito do patrimônio, aqui o Brasil ainda é um país jovem nesse sentido, né? A nossa legislação é muito recente nesse sentido também, né? Mas com a Constituição de 88, a gente já teve uma ampliação no entendimento do patrimônio cultural, né? Até então, o patrimônio era muito visto como vamos dizer assim, a casa do patrão, né? Então, eram os símbolos do poder, né? Um castelo, uma igreja, uma mansão, né? De uma pessoa que detinha poder numa determinada época, ou uma obra de arte, enfim. Com a Constituição, se começa a se reconhecer também o patrimônio imaterial, que são os saberes, as manifestações. E aí, assim, é tão importante um castelo como é importante o conhecimento que se teve para a construção de uma casa de sapé. Entendeu? Então, você, nesse sentido, você democratiza a discussão do patrimônio. Ela deixa de ser um reconhecimento de uma elite, por exemplo, e passa a ser o reconhecimento dos valores que uma sociedade tem, né? Esse conceito mais ampliado de patrimônio, ele é mais democrático, mas ele acentua contrastes entre culturas e interesses que querem se fazer representar. Então, ao mesmo tempo em que você tem essa possibilidade de contemplar essa gama variada de possibilidades de patrimônios, né, você tem que mudar um pouco o olhar que os órgãos tombadores, né, tinham em relação a isso, né, que até então se fazia muito uma análise muito técnica, né, e agora você também faz um caminho que é um caminho técnico, porque deve ser, né, mas também ouvindo a sociedade civil, né. Existe um caminho de mão dupla, né? Você começa a dialogar com a sociedade civil e construir as propostas de tombamento e de registro junto com a sociedade civil. Esse é um exercício que a gente tem feito no Condefapaz, é um trabalho difícil, não é fácil, né, porque nunca é fácil você tombar um bem, principalmente quando o bem é privado, né? Mas a gente tem feito esse trabalho e a gente tem tido bastante sucesso. E um caso que eu aponto, que eu acho que para mim é emblemático, é o tombamento da Vila Mansueto Sec, que é um conjunto de residências, né? São 70 residências. Imagina só, tombar um bem privado já é difícil, imagina tombar um conjunto de 70 bens particulares, né? E foi um trabalho longo, a gente fez várias audiências públicas, várias conversas com os moradores, para mudar o entendimento equivocado que eles tinham em relação ao patrimônio, porque muitas pessoas ainda têm o entendimento de uma visão passada de patrimônio, que não é o que se aplica hoje, né? Então, a gente teve que fazer esse trabalho de mudar essa visão e mostrar para eles que o tombamento não era só um problema para eles, mas ele poderia, em alguns aspectos, ser uma vantagem de preservar características daquele conjunto, que são características que, do ponto de vista imobiliário, valorizam aquele imóvel, né? Então, esse entendimento foi uma construção longa, foram 3 audiências, várias reuniões, muitas conversas, né? Muitos desentendimentos para a gente chegar nesse conceito. Então, é nesse caminho que a gente tem hoje trilhado as discussões de patrimônio, né? Uma discussão conjunta, que não é só um olhar técnico, um olhar voltado para os segmentos que estão mais visíveis do ponto de vista de representação, mas também tentando entender como os outros segmentos da sociedade entendem os seus valores e dão representação a eles, né? Dentro da questão mais específica da temática aqui da discussão, que é a questão ambiental, a gente no Conselho tem alguns bens que têm essa característica ambiental, né?
E dentro da discussão de patrimônio, hoje a gente não separa tanto as coisas assim, né? A gente antes falava de patrimônio construído, patrimônio natural, tinha uma divisão muito clara entre eles. Hoje, a gente trabalha até com conceitos mais ampliados, como o conceito da paisagem cultural, que é uma relação integrada entre o patrimônio construído, o patrimônio natural e o patrimônio humano, né? Um exemplo claro de um bem que é tombado pelo Condefapasa, mas também é tombado pelo Condefat e pelo IPHAN e caminha para um reconhecimento pela Unesco, né, é Paranapiacaba, a vila de Paranapiacaba. Você tem ali um conjunto construído, né, as casinhas de madeira. Você tem no entorno desse conjunto todo um parque, né, com vegetação de Mata Atlântica bastante conservado, e você tem uma população que habita aquele local e que mantém seus usos e costumes. Então, o Paranapiacaba é um exemplo claro de um tombamento baseado nesse conceito de paisagem cultural. A gente, além de Paranapiacaba, que é acho que é um exemplo um pouco mais amplo, a gente tem outras questões voltadas a tombamentos voltados para a área ambiental. A gente tem, por exemplo, a figueira do Parque Celso Daniel, que até é uma discussão que a gente tem que fazer agora, está fazendo no Conselho, porque você tombou um indivíduo arbóreo, e o indivíduo arbóreo ele tem um tempo de vida, né? E ele já deu o seu tempo de vida. Então, agora a gente tem que repensar esse tombamento para ver no que ele se transforma, né? A gente tem o Jardim Japonês da cidade de Takasaki, que é lá no Parque do Pedroso. Temos o Parque Estadual da Chácara Baronesa, Neuara São Bernardo. As nascentes do Rio Grande de Paranapiacaba, também é tombada. E temos o Centro Cívico Municipal, né, o Paço Municipal, que ele tem todo um conjunto construído, né, tem toda a arquitetura ali do Rio Leve, mas tem o paisagismo do Burle Marx, né? Então, também é um exemplo que a gente pode colocar como exemplo de paisagem cultural, que tem uma relação integrada entre o construído, o natural e o humano, né? E do ponto de vista do reconhecimento, né, do registro, a gente tem dois registros em Santo André. Um é de uma prática religiosa, de matriz afro, que é o Dambala Coerê, e uma outra que tem uma relação bem próxima com essa questão ambiental, que é o cambuci. O cambuci é uma fruta lá de Paranapiacaba. O que é registrado, na verdade, são as práticas relacionadas ao uso do cambuci pelas comunidades serranas de Paranapiacaba. Então, foi feito um estudo, né? O cambuci ele era utilizado muito, de uma forma muito intensa para curtir bebidas, principalmente a cachaça, né, de cambuci. E com o passar do tempo e com as mudanças também que foram acontecendo em Paranapiacaba e a questão do turismo, se percebeu o cambuci como um produto de interesse para o turista. E aí os usos foram se ampliando. Então, além da cachaça, começou a se utilizar o cambuci em diversas outras possibilidades de uso culinário. Então, hoje, você tem lá em Paranapiacaba, no mês de abril, um festival de cambuci, né, onde são servidos assim, uma diversidade de preparos, né, de bebidas, de doces, de salgados, utilizando o cambuci, e hoje é um dos produtos turísticos lá da vila bastante procurado. E é interessante ver como a questão do patrimônio, ela se evolui com o tempo, né? Você vem de um estudo de registro que parte do uso tradicional do fruto, e esse mesmo estudo ele já aponta os novos usos que estão se dando no cotidiano. Então, um patrimônio, seja registrado ou seja tombado, ele é um patrimônio orgânico. Na verdade, o que a gente procura quando a gente faz um tombamento é registrar uma narrativa do passado, do presente e do futuro. Então, a gente quer que aquele bem conte uma história, ele seja presente para gerações futuras, para contar uma história, né? Então, assim, a minha fala aqui é bem curta, né? Só uma panorâmica, né? Eu queria terminar com uma citação do Miyakoto, que é um autor moçambicano, né? Que ele diz assim que o importante não é a casa onde a gente mora, mas onde em nós a casa mora, né? E é um pouco isso que a gente tem buscado nas discussões do patrimônio. O importante não é o bem em si, mas é a relação que o cidadão estabelece com ele, né? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado no Conselho. O Conselho não é um órgão de gestão, ele não executa, né? Ele
propõe diretrizes, faz estudos, aprova projetos, mas ele não executa. Mas nas diretrizes a gente sempre aponta nesse sentido, né? Que é importante a gente trabalhar essa questão da educação ambiental, e aí, no nosso caso, é um pouco mais amplo, né? Porque envolve a discussão da educação patrimonial também, né? Enfim, as ações educativas de maneira geral, para a gente poder traduzir de que forma o cidadão olha para o lugar onde ele mora, né? Então, dessa forma que eu concluiria aqui minha fala, né? Foi breve, mas a gente fica à disposição aí para debate. Agradeço muito a sua participação, Moreto, e a sua fala nos faz despertar para algumas questões, né? Da questão do patrimônio, da importância não como um bem físico, né? Mas o bem para o cidadão, né? Que é onde a gente busca também, acho que tem um pouco da nossa área, né? Do meio ambiente também, né? A gente pensa, proteger a árvore, mas não é a árvore pela árvore, é a árvore para o cidadão, né? Os efeitos, o benefício. Acho que a gente faz podemos fazer uma correspondência entre essas questões, né? O patrimônio cultural, o patrimônio físico dos imóveis, o patrimônio urbanístico para o cidadão e o meio ambiente para o cidadão. Acho que me fez despertar algumas questões nesse sentido e fazer essa correlação. Bom, agora, para nós continuarmos os nossos debates aqui, nós vamos ouvir um pouquinho do Vinícius. Vinícius, a sua posição em relação a isso, aos seus insights, em relação ao patrimônio cultural, aí essa proteção, essa importância da proteção desse patrimônio cultural, natural e humano. Sim. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esse tema que é tão grandioso. Primeiramente, eu acredito que a população mesmo da cidade de Santo André ou de outras não tem um conhecimento específico daquilo que é patrimônio da cidade dela. Começando por aí, né? Vamos voltar um pouco atrás. Além de não conhecer o patrimônio onde ela está morando, né? Quais são os pontos turísticos, enfim, ela muitas vezes não sabe nem o que é um patrimônio. Muitas das vezes é porque não tem um conhecimento, não tem interesse, não é tão divulgado. A prefeitura muitas das vezes também não divulga com mais afinco, ou o estado, o país, enfim, não tem muito foco cultural nessa parte de patrimônios e afins. Na minha opinião, eu acredito que é importantíssimo o cuidado disso, porque ela trabalha com dois níveis, do meu ponto de vista. O nível tanto psicológico, né, do local, das pessoas que estão ali, como também financeiro, porque o patrimônio, do meu ponto de vista, ele não traz somente, não é um bem somente a ser utilizado, assim, deixado lá, né, por deixar algo mais bonito, porque faz muito tempo que está ali, mas é para trazer realmente, às vezes, o valor agregado, porque muitas das vezes as pessoas vão até um local, por exemplo, Paranapiacaba, vai para verificar as estruturas, acabam gastando algum valor, dinheiro, alguma coisa naquela região, porque está ali, precisa comer, precisa beber, mas devido ao local. Então, o que precisa ser muito bem detalhado é que o patrimônio ele traz benefício para o local. Tanto em valores, que nem falei, em dinheiros, também como psicológico. O que seria o psicológico? Muitas das vezes a gente está assim no local, não sente cheiro de um perfume e fala, gente, isso aqui me lembra minha avó, lembra minha não sei o quê. E o patrimônio ele faz a mesma coisa. Tem gente que nasceu muito naquela região, por um momento precisou se desvincular daquele local, mas quando volta dali e fecha os olhos, parece que voltou há 10, 30 anos atrás, por causa de um patrimônio. Então, o patrimônio ele não é somente, como eu falei, um bem a ser visto, apreciado, mas ele traz com ele sentimentos para outras pessoas também. E isso é importantíssimo, isso tem um valor para a sociedade, para a cidade, enfim, onde ela está localizada, e o meio ambiente está totalmente interligado com isso, porque, querendo ou não, o patrimônio está no meio. E o meio é o meio onde ele vive mesmo, são pessoas, são animais, são solo, são água, enfim. E é preciso ter esse conhecimento de cuidar desse meio, porque se eu não cuido do meio, automaticamente eu deterioro esse patrimônio, entendeu? E o patrimônio ele acaba não servindo mais para nada futuramente, porque vai ficar tombado, mas ninguém vai conseguir lá ver, ninguém vai querer mais estar ali, porque o local não tem mais livre acesso, enfim. Então, existe essa correlação muito importante. Aqui na Solvi, onde eu trabalho, nós temos um setor chamado de novos negócios, né? Que faz
a gente identifica novas tecnologias, novos locais, quando a empresa quer implantar um tipo de aterro sanitário, aí é necessário fazer todo o licenciamento ambiental, como está previsto em legislação. E um dos itens é verificação de ambiente, de proteção do ambiente mesmo, ou seja, teve casos que foi verificado um local disponível para fazer um aterro, um exemplo, e na hora de estudar aquele ambiente, identificamos que ele é um sítio arqueológico, ou existe algum material, algum equipamento, um patrimônio que é tombado, ou às vezes um mapa, enfim, alguma árvore que é tombada também pela região, como o Moreto informou aqui de Santo André, o Celso Daniel. Existem muitos lugares, só que assim, poderia existir muito mais, porque o pessoal não sabe identificar o que seria um patrimônio que poderia ser tombado ou não. Às vezes você passa próximo de um local e você fala, gente, que coisa linda, mas não está tombado porque ninguém se prontificou a falar, vamos verificar se isso pode ser tombado ou não, se isso tem uma história ou se não tem. E muitos projetos aqui barrados mesmo, travados, porque o local muitas das vezes tem sim um patrimônio que muito não é divulgado, é isso que eu quero dizer, entende? Não é tão divulgado, porque se soubéssemos que era divulgado, não estaríamos ali. Então é preciso ter essa análise antes. Agora eu te pergunto, e os lugares que não têm, essas empresas, né? Muitas empresas que não têm esse cuidado e acaba muitas vezes fazendo uma ação, tem que ser barrada no meio porque não foi visto isso. Às vezes o órgão ambiental às vezes não acaba nem pegando, nem tendo esse contato entre Estado com município, por exemplo, CETESB com DEFAPAS, eles sabem, a CETESB sabe onde está realmente todos os lugares ali mapeados, com o DEFAPAS mapeia. Então, assim, a comunicação política, cultural das pessoas, ela é muito interligada com o meio ambiente. Então, o meu ponto de vista é que é necessário esse conhecimento. Eu vou dizer isso porque eu realmente também não conheço todos os lugares que são de Santo André. Mas às vezes é porque eu não quero, não, porque às vezes não está tão divulgado, né? A gente às vezes precisa correr atrás da informação. E devido à nossa rotina tão grande, acabamos passando por isso. Mas em Santo André tem muitos lugares, eu visito bastante alguns patrimônios, mas eu gostaria de saber se existem mais. Eu queria até perguntar, Moreto, existe um local que a gente consegue puxar, Moreto, assim, para poder verificar, para a gente poder ir verificar a história do local mesmo, não somente, aquele local é tombado, mas qual a história, né, para a gente poder ter mais uma cultura sobre o nosso ambiente. Então, a minha opinião é essa, o meio ambiente é totalmente ligado com o patrimônio. Se você não cuida do meio ambiente, o patrimônio degrada. Se você não cuida do patrimônio, o meio ambiente não vai servir para nada, porque muitas das vezes ninguém vai visitar porque não tem uma história. Então, eu acredito que temos que cuidar tanto desse valor agregado, que seria o psicológico das pessoas que viveram ali, respeitar essa cultura, indiferente de religião, de cultura, de crença, mas é um patrimônio que tem que ser respeitado. Também como valor agregado, trazer benefício para aquele município, né? Trazer um valor para aquilo. Eu queria saber do Moreto se tem algum local que a gente consiga verificar e se tem história também sobre isso, né? Porque eu não conheço, eu desconheço mesmo. Sim, você está certíssimo, Vinícius. Há um problema de divulgação, sim. Você vê, o CONDEFAPAS é um órgão que tem 30 anos e até hoje a gente não tem um folder com os bens tombados. A gente vai publicar esse folder agora no próximo ano. Era para ser publicado agora, não pode ser lançado em período eleitoral, vai ser lançado no próximo ano. Sim. Mas você vê 30 anos de um órgão e você não tem um folder com informação básica dos bens tombados, né? Hoje, para o cidadão buscar essa informação, ele pode entrar dentro de uma plataforma que é utilizada em Santo André, que é a plataforma Cultura AZ. Então, é culturaz.santoandré.sp.gov.br. Nessa plataforma, se você colocar ali CONDEFAPASA, vai aparecer todos os bens tombados e o perfil do CONDEFAPASA também. Né? Entendi. Então, ali acho que talvez é o local onde você vai ter essa informação mais organizada e mais atualizada. Mas você está certíssimo, é muito mal divulgado. Às vezes as pessoas não chegam até o local porque não, é que eu falei, às vezes não é o tempo não tem tempo, a nossa vida é tanto a corrida, que às vezes a gente quer ir para um local e a gente acaba descobrindo que ele é tombado porque o visitante, a pessoal dali da região informa. Nossa, é tombado? E aí a gente acaba não sabendo. E quando a gente olha para um patrimônio, quando a gente sabe que ele é tombado, a visão muda. A gente fala, gente, estou num lugar então próximo de que aconteceu tal coisa, você acaba até tendo um amor para aquele local que você às vezes não tinha, quando soube que era tombado. Então, assim, é importante realmente saber
dessas informações, porque eu sou apaixonado por cultura. Esqueci de dar uma informação, Vinícius, desculpa. Esse ano a gente conseguiu concretizar também um projeto que é de sinalização dos bens tombados. Então, hoje, sim, a grande maioria, não são todos, ainda faltam alguns, né, que vão ser concluídos agora no próximo ano, estão com um totem de identificação na frente do bem, onde tem uma história resumida do bem, tem uma foto antiga, tem uma história resumida e tem um QR Code. Nesse QR Code, você acessa esses dados da plataforma Cultura Z, que são dados mais completos. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, mas ainda são ações bem tímidas. Né? Maravilhoso. Quando você começou a falar, Moreto, eu falei assim, eu pensei na cabeça, não, seria interessante se tivesse um QR Code, porque todo mundo anda com o celular na mão. Aí, em seguida, você falou, e tem um QR Code. Eu falei, maravilhoso. Isso mesmo. Eu agradeço. Opinião, gente. Agradeço, Vinícius, a sua intervenção e a sua fala. E, de fato, Vinícius, eu também sinto falta dessa divulgação, né? E sobre esse trabalho do Conto de Fatasa, eu sou vizinha aqui de uma casa, uma mansão aqui na Dom Pedro, que hoje é um laboratório, não sei se você sabe de onde estou falando, e realmente tem esse token. Eu já sabia que ela era tombada, né? Porque até na época teve uma discussão, foram derrubadas outras casas aqui da Avenida Dom Pedro, que até virou outro tipo de comércio moderno, e aquela arquitetura foi para... E essa conseguiram preservar, acho que deve ser um dos bens tombados aí. E lá tem o Tolkien e tem a história de uma família italiana, até acho que a família Tonhato, que é proprietária do local, tem o nome do arquiteto que construiu e algumas características da obra, e isso dá muita vontade de entrar no imóvel, né? Só que hoje ele é ocupado por um laboratório, né? Se você não fazer alguma coisa. Eu acho que falta um pouquinho, pegando um gancho naquilo que você falou, quando a gente viaja para fora, a gente vê que todo patrimônio, tombado ou não, vira um ponto turístico, né? Que as pessoas dão aquela importância e fazem movimentar o dinheiro, né? Eu penso em Paranapiacaba, já fui lá, antes até, já faz alguns anos que eu fui visitar. Você quer conhecer aquilo, né? E aí é o que você falou, você passa o dia lá, você toma um café, você almoça, você movimenta economicamente a cidade e te dá aquela visita, aquela informação, aquela história, né? Te dá um consolo, uma alegria de você poder conhecer um pouco mais daquele lugar, um pouco mais da sua origem, ou quando não é a sua origem, um pouco mais da história daquele lugar. Então, eu acho que a gente movimenta duas coisas, a questão psicológica que você falou, eu concordo plenamente com a sua fala. E a questão do próprio movimento de dinheiro, eu penso que, não só aqui em Santo André, mas a própria cidade de São Paulo, né? A gente vai ali naquela região da Luz, que tem a Pinacoteca, que tem a Estação da Luz, propriamente dito, o Museu da Língua Portuguesa, mas quem tem coragem... Qual é o movimento turístico que a gente vê ali? É quase zero. Eu não diria zero, porque não posso afirmar. Mas, né, a gente não tem cafés, não tem um lugar seguro para as pessoas visitarem. Então, que pena, né? Eu gostaria que as pessoas do poder público, privado, acordassem para isso, porque isso movimenta as pessoas, né? Faz um movimento econômico, gera benefício econômico, pessoal, cultural para as pessoas. E acho que a gente tem que colocar mais essa importância, enxergar essa importância, né? Que na nossa formação como cidadão. Um exemplo disso, doutora Glaucia, desculpa, pode falar, Maria, desculpa. Não, só queria fazer um comentário em cima do exemplo que a Glaucia deu, que eu acho que é interessante também, né? A gente tem muito a ideia de que o tombamento é uma coisa que congela, né? Congela, que não pode se fazer nada. E você deu o exemplo da Mansão Tonhato, que é um laboratório. O laboratório é um lugar que tem uma série de exigências da vigilância sanitária para funcionar. Então, se houvesse um congelamento, você não poderia ter um laboratório. Então, o patrimônio, quando você tomba, você está preservando elementos que são característicos de uma época e que contam uma história. Mas isso não impede que ele se atualize tecnologicamente, ele até deve se atualizar tecnologicamente, porque você garantindo o uso desse patrimônio é que você garante a preservação. Então, o laboratório Fleury, né, a Mansão Tonhato, é um exemplo claro.
É um bem tombado, né? Ele preserva suas características de época, mas ele se atualizou para que possa funcionar ali um empreendimento que exige uma série de questões que precisam interferir no imóvel. Na própria Avenida Dom Pedro, a gente tem mais um outro exemplo, que é a churrascaria de Brescia. Ela também é tombada. Funciona um restaurante com todas as condições que tem que ter um restaurante. Então, o tombamento não é um ato de congelamento, é um ato de preservação de uma história. Interessante, Eu concordo com você. Eu tive uma experiência. Para esses dois bens, esse fator econômico que você colocou, eles são evidentes, porque tanto para a churrascaria como para o laboratório, a manutenção dessa característica de época deles é um atrativo para os clientes. Então, muita gente vai porque tem curiosidade de entrar naquele prédio. Exatamente. Eu concordo contigo, Moreto. Só aproveitando o gancho do Moreto, Vinícius, depois eu passo a palavra para você. Sim. Eu tive uma experiência no Uruguai, Moreto, que é um dos prédios antigos lá do centro do Uruguai. E ele era um hotel, né? E ele está tombado. E aí ele virou, hoje, ele é uma residência. Aí o que eles fizeram? Uma residência nos primeiros andares térreo, são comércios, né? São lojas, são, enfim, escritórios. E aí o que eles fizeram para tentar matar essa curiosidade do cidadão comum que não vai lá naquele determinado local ou não mora lá? Eles abriram alguns espaços que você pode fazer a visitação. Então, alguns espaços, um hall, um grande hall, a característica com azulejo, o revestimento. Eu achei uma excelente ideia, porque eu concordo contigo, quando você diz a gente não pode congelar. E não pode mesmo, né? Porque se a gente faz o congelamento desses bens, o que acaba acontecendo? Os proprietários, quando são bens privados, não têm condições de manter aquele imóvel em pé, porque a gente sabe que não é o mesmo custo de manter um patrimônio tombado, não é o mesmo custo de manter um patrimônio qualquer, né? Tem o seu diferencial, você tem que fazer alguma, né? Dentro da característica daquele imóvel, você tem que preservar algumas particularidades daquele imóvel. Então, eu concordo contigo, sim, mas eu acho que, de repente, a gente poderia pensar em algumas outras soluções, um uso cultural mesmo e o uso para finalidade. Eu sei que no caso do laboratório que você falou, talvez seja inviável pela própria questão de segurança, né, sanitária, enfim. Mas é possível a gente fazer isso também, né? Usar e fazer a questão da visitação cultural. Só queria dar esse gancho e vou passar a palavra para o Vinícius. Não, só para finalizar, quando a gente estava falando dos patrimônios, um dos patrimônios que eu visitei, que eu senti assim uma sensação que eu falei, não acredito, gente, como que eu fechava o olho e tentava imaginar como que ocorreu aquilo na época. É o Museu do Ipiranga. Gente, quando você entra naquele museu, você fala, aqui foi proclamada a independência. Aqui onde eu estou, ele passou por aqui. Tipo, você fica pensando, né? Meu. Outro exemplo que eu tenho muita vontade de conhecer é a própria Jerusalém, sabe? Tipo, ir lá, visitar os caminhos onde, né, enfim, diferente de religião, porque é histórico. Então, tipo, o Egito, que tem história. Então, assim, trata-se de história, né? É envolvido, você fica pensando, meu, estou passando aonde a pessoa mais conhecida na história passou também. Então, é isso que traz o valor agregado, é isso que nos deixa mais ansioso. E não somente a história de pessoas, a história do local mesmo, né? Que estrutura, como que foi feito, como foi construído, a engenharia. Então, é muita coisa envolvida. Eu acho que a gente tinha que investir um pouco mais nessa parte de patrimônio, sim. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Irene, que também faz parte lá do Fundefapasa, né? E nas nossas reuniões, doutora Irene, sempre nos passa algumas questões muito interessantes em relação ao patrimônio, ao trabalho, Moreto, que vocês fazem lá. E a gente tem acompanhado de perto e gostaria que ela falasse um pouquinho mais dessa experiência dela. Olá, pessoal. Gostei demais de ver esse entusiasmo de vocês com relação ao patrimônio, né? Conhecer lugares, saber a história dos lugares, né? É muito importante mesmo. A minha fala, que eu fiz uma pequena preparação, mas seguindo aí o nosso foco, que é a educação ambiental, falar um pouquinho da proteção desses bens, né, do patrimônio,
através da legislação, que começa na Constituição. Temos visto aí na imprensa todas as tragédias ambientais e o foco no artigo 225 da Constituição, que é o patrimônio natural, porque está queimando tudo lá e todo mundo fica, e acaba até conhecendo até o teor do artigo, né? Que dentro dele tem a necessidade da implantação da educação ambiental. Mas o artigo que cuida do patrimônio, são irmãos, né, poderiam até estar juntos, é o 216, que é mais específico, né? Ele diz assim: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em seu conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, e nos quais se inclui. Então, é claro que o meio ambiente natural caminha junto com ele, né? E aí ele nos elenca aqui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e espaços para manifestações artísticas e cultural. Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arquitetônico, ecológico e científico, né? E cabendo, então, ao poder público a gestão de todos eles. A legislação infraconstitucional, então, criou os conselhos, né? O federal, estadual e municipais, né? No âmbito federal temos o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia federal e vinculada ao Ministério da Cultura. Temos aí em seguida o CONDEFAT, que é do Estado de São Paulo, Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria da Cultura, e em Santo André temos o CONDEFAPASA, que foi perfeitamente descrito pelo Moreto, e eu participo desse conselho já faz alguns anos, né? Dentro dos instrumentos da proteção jurídica, o artigo 216, então, ele conceitua o bem cultural como bem portador de valor de referência, ligado à memória, à identidade e à ação da sociedade. E fornecem ao bem cultural o traço de bem de interesse público. E aí tem alguns instrumentos que se destacam. Um deles é o inventário, né, que é uma forma de organização das informações acerca dos patrimônios culturais que permite o conhecimento e planejamento das ações do poder público para essa tutela. A vigilância, que é o exercício das atribuições inerentes aos órgãos diretamente responsáveis pela proteção desses bens. Tem o tombamento, que a princípio é o que mais coloca medo nas pessoas, de ver seu patrimônio tombado, mas como o Moreto explicou bem, ele pode ter um valor agregado até maior do que o valor dele no mercado, digamos assim. Esse instituto do tombamento, ele antecede a Constituição de 88. Ele foi criado com o Decreto-Lei número 25 de 1937, né? E aí, então, como disse o Moreto, ele vai ser inscrito no livro de tombo. Tem um outro instituto de proteção que eu nunca vi ele ser usado, mas pode ser que seja, é um último recurso, que é o da desapropriação, né? E esse aí a gente nem, por interesse público, né, utilidade pública, pode ser que algum dia alguém já fez aqui em Santo André, não tenha conhecimento. E o registro, como o Moreto também disse, o patrimônio cultural e imaterial tem o registro como instrumento administrativo específico para sua tutela. O registro busca valorizar e promover o bem cultural, sem suporte material, que às vezes não tem, né? Harmonizando
com a sua inscrição para que possa servir de recurso cultural compartilhado por toda a sociedade. E temos aí o decreto 3551/2000, que criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e instituiu o registro de bens culturais que constitui o patrimônio cultural brasileiro. São, assim, eu elenquei esses 4 aqui: o livro de registro dos saberes, o livro de registro das celebrações, o livro de registro das formas de expressão e o livro de registro de lugares. Após o bem ser aprovado administrativamente, ele é inscrito em um dos 4 livros de registro e recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Vou dar um pequeno exemplo que eu, na minha pesquisa, percebi de alguns bens dessa forma registrados. Então, tem aqui o ofício das paneleiras de goiabeiras, tem o samba de roda do recôncavo baiano, tem o Círio de Nazaré, o ofício das baianas de acarajé, tem o jongo é uma dança de origem africana, praticada ao som de tambores. É essencialmente rural, faz parte da cultura afro-brasileira e influenciou bastante a formação do samba carioca, né? E da cultura popular brasileira como um todo. Ouvindo a fala de todos, eu vou fazer um pequeno comentário. Alguns patrimônios, a manutenção deles é cara e, às vezes, o poder público não tem verba destinada para isso, dada toda a problemática que estamos vivendo e vamos viver aí, sempre o patrimônio parece que é meio ficado de lado. Então, faltaria patrocínios Eu entendo que a iniciativa privada poderia colaborar bastante nessa preservação. Eu me recordo da Fontana di Trevi, lá na Itália, que estava bem ruinzinha, mas uma daquelas marcas famosas lá bancou, assim, tipo, milhões de euros para reformar e deixar ela novinha, né, restaurada. Volta aqui, parece que nós estamos vendo isso agora acontecendo no Teatro Municipal, no Cine Carlos Gomes, né, Cine Teatro Carlos Gomes. Tem também a publicidade, que precisa de dinheiro também, e o que eu percebi também, eu até peguei uma matéria, mas agora não está aqui perto de mim, sobre a gastronomia vinculada a um patrimônio, né? Como a doutora Glócia falou, você vai lá em Paranapiacaba, você toma um café, você, né, almoça, se for o caso, e vai embora, você faz um passeio legal. Alguns patrimônios têm isso, o Teatro Municipal de São Paulo tem. E isso também é um pequeno chamariz, né? Seria isso, né? A falta de patrocínio, infelizmente. E também queria falar um pouco, para a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país atualmente, que é vamos falar sério, é um desmonte dos conselhos, né? A gente está vendo bastante isso no meio ambiente natural, né? E acho que é só isso, essa reflexão é importante para a gente tentar entender. Eu quero agradecer também a um pessoal que ajuda os conselheiros muito, 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 que é o corpo técnico. E o corpo técnico de Santo André está de parabéns. Sem eles, a gente não faz nada. Excelente, Irene. Agradeço pela sua fala e também nos faz refletir, né, sobre essa questão da iniciativa privada, né, no interesse em preservar esses bens, né?
porque como nós já falamos, o Vinícius já levantou, o Moreto também levantou com a questão da utilização de alguns bens que foram tombados aqui em Santo André, a gente não pode fechar os olhos para essa questão econômica, né? A gente sabe que se não tiver dinheiro envolvido, não vai ter preservação, né? Não vai ter preservação nem do meio ambiente natural, nem do meio ambiente urbano e nem do meio ambiente cultural, né? Desses bens, porque a nossa sociedade vive de dinheiro, então a gente precisa ter dinheiro, precisa ter patrocinador, precisa movimentar a economia para poder fazer a preservação. E essa questão que você levantou, da questão gastronômica ligada a alguns bens, eu já tive a oportunidade de ir no restaurante ali do Teatro Municipal de São Paulo, e ele realmente movimenta, né? Às vezes você não vai numa peça, não vai assistir uma apresentação, mas está lá passando durante o dia, sei lá, almoço ali, e é uma forma, eu não sei como é o contrato dele com o patrimônio, né, com a questão pública, mas é uma forma de você ter, imagino que tem uma entrada, né, que vá direcionada para o Teatro Municipal. Então, são algumas soluções que a gente pensa, essa questão que eu mencionei do Uruguai também, que é bem utilizado para moradia, mas você pode visitar, a gente paga o ingresso para ir lá, né? Então, está entrando um dinheirinho para ajudar na preservação desse patrimônio. Então, acho que a gente tem, principalmente nessa época que a gente está passando, né, de pandemia, de reinvenção, né, de flexibilização, é uma época interessante para a gente pensar as coisas de uma forma diferente, né? Repensar o que mais a gente pode fazer para ter essa preservação do meio ambiente. E eu queria levantar uma questão com o Moreto, a questão da educação, né? Como a gente está na jornada ambiental de educação, a questão do CONDEFAPAS ou outros órgãos de preservação, existe alguma relação com as escolas, alguns projetos de visitar esses bens tombados, de conhecer esses registros? Tem algum projeto nesse sentido, Moreto, que a gente poderia divulgar ou não, ou pensar neles como uma forma de... Porque eu acredito muito, como o Vinícius falou, e o próprio Moreto, e você, Irene, que se a gente não conhece, a gente não preserva. E a gente, né, a gente não entende, não conhece, não preserva. E aí, quanto menos pessoas souberem da importância desses bens, da importância da preservação, menos isso vai ser importante, né? Na hora de fazer o corte dos custos, esses são os primeiros custos que serão cortados, porque as pessoas não enxergam a importância disso. Então, eu queria saber se tem alguma coisa relacionada à educação com crianças, com jovens, se existe algum projeto com escolas públicas ou privadas aqui do município que informam, né, para essa populaçãozinha que vem vindo aí da importância da preservação da nossa cultura, Moreto. Tá. Bom, então aí eu vou ter que extrapolar um pouquinho o CONDEFAPASA, né? Porque o CONDEFAPASA, como eu falei, ele não é um órgão de gestão, né? Ele elabora diretrizes, estudos, ele subsidia a elaboração de políticas públicas, mas ele não executa, né? O órgão de gestão, no caso, é o departamento que eu administro, que é o Departamento de Projetos e Planejamento, né? Projetos Especiais e Planejamento, onde tem vinculado a esse departamento uma gerência de preservação e memória, gerência de preservação, documentação e memória. Essa gerência ela faz várias ações nesse sentido. Então, a gente tem desde as visitas monitoradas a alguns bens, então a gente já fez visitas monitoradas ao Paço Municipal, à Tapeçaria do Burle Marx, e outros locais que a gente acabou fazendo isso também, até as próprias exposições que acontecem no Museu de Santo André, ou no Paço Municipal, no Salão de Exposições do Paço Municipal, na Casa do Olhar também, a gente já fez exposições monitoradas, e na Pinacoteca, que está no Sabugo, né? Mas, além disso, a gente tem feito um trabalho que tem sido bem interessante, envolvendo a rede escolar e os professores da rede escolar, que vai um pouco no sentido do que eu falei, dessa coisa de você democratizar esse conceito de patrimônio. E mais do que democratizar o conceito de patrimônio, democratizar o entendimento de que qualquer cidadão é um agente cultural, é um agente de memória. Então, é importante você reconhecer um bem tombado, como a Casa do Olhar, a Casa da Palavra, a Mansão Tonhato, mas todos esses bens, eles são representações de um poder de um determinado momento. É interessante a gente entender também, hoje, para aquele cidadão da periferia, o que é importante para ele.
porque às vezes para ele esses bens têm uma relação muito distante. Então, a gente tem feito um trabalho, e a gente chamou esse projeto de Santo André é Você, que é as pessoas se manifestarem em relação ao local onde elas se relacionam. Então, a gente fez um trabalho com a rede pública, então a gente capacitou não é o termo, né? Sensibilizou educadores da rede pública para que eles aplicassem uma metodologia com os alunos. Foram 90 educadores que passaram por esse processo e eles aplicaram essa metodologia com, acho que foram 1.700 crianças, mais ou menos, entre crianças e jovens. E é uma metodologia onde essas pessoas elas identificam nos lugares onde elas se relacionam, seja a escola, a casa, os trajetos que elas fazem, aquilo que para elas tem valor. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, na verdade, até como um piloto para a gente fazer o que a Irene falou, que é um instrumento de proteção que a gente tem que fazer aqui em Santo André, que é o inventário cultural. Só que a gente não quer fazer um inventário como uma lista de bens. Ah, Casa da Palavra, Casa do Olhar, museu, não sei o quê. A gente quer fazer um inventário onde a população identifique aquilo que para ela tem valor, né? Então, esses trabalhos que a gente está fazendo, e esse trabalho que envolveu a Rede de Educação, que é uma parceria com a Secretaria de Educação e que agora, para o próximo ano, se expande, na verdade era para ser esse ano, mas por conta das condições aí sanitárias, a gente teve que adiar, né? A gente está testando metodologias para fazer esse trabalho de uma maneira mais ampliada, tirando um pouco também esse ranço que se tem na área de patrimônio, né? Patrimônio é sempre visto como uma coisa chata, distante, burocrática, pesada, né? Então, a gente tem usado algumas metodologias lúdicas aí com esse público mais jovem, né? A gente tem utilizado bastante também redes sociais, a gente já fez alguns trabalhos utilizando redes sociais. Hoje você tem vários grupos em Facebook, enfim, em redes sociais, que discutem patrimônio, que postam fotos antigas da cidade, enfim. Então, a gente já fez trabalho junto com esses grupos para montar exposições com um acervo que não é um acervo do museu, mas é um acervo que essas pessoas selecionaram, indicaram, acervos pessoais delas, né? Então, a gente tem feito uma série de trabalhos nesse sentido, sim, né? Às vezes se dilui, porque acontece em vários lugares da cidade, né? Não é uma coisa concentrada, mas a partir do próximo ano a gente começa a apresentar resultados desses trabalhos em exposições que vão estar montadas talvez na área central, em alguns lugares mais visíveis, né? Então isso começa a se tornar um pouco mais visível. Então, esse trabalho que foi feito com essas 1.700 crianças está sendo agora sistematizado pelo corpo técnico, né? Eles estão olhando esse material e identificando o que é opinião pessoal e o que se torna uma opinião coletiva, né? E aí, a partir daí, a gente vai traduzir isso em uma exposição que deve ser montada para o ano que vem, né? Só queria lembrar, a Irene, ela falou dos instrumentos de proteção. A gente teve um caso aqui em Santo André de desapropriação, sim, que foi o Carlos Gomes, né? Ele foi desapropriado, depois foi tombado, e agora ele está em processo de restauração, deve ser entregue logo no começo do ano que vem, e vai ser uma surpresa para muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas têm uma visão de que você tem que voltar ao que era o passado, né? Quando você restaura um bem, você tem que recuperar ele tal qual ele era. E isso dentro da área de patrimônio a gente não pensa assim, né? A gente tem que preservar aquilo que existe, aquilo que é remanescente. E no caso do Carlos Gomes, sobrou muito pouco. É muito mais uma relação afetiva com o espaço do que o físico. O físico sobraram as paredes laterais e uma boca de cena, né? Então, o que as pessoas vão ver agora no restauro do Carlos Gomes é uma proposta que está muito antenada, muito articulada com uma concepção contemporânea de patrimônio. Você preserva e destaca aquilo que é remanescente do passado e cria uma estrutura totalmente moderna e contemporânea desse momento para criar funcionalidade para o espaço. Então, o Carlos Gomes ele vai funcionar como um espaço de convivência nessa característica que vocês falaram de ser articulado com algum tipo de outro uso que induza a visitação. Então, ali provavelmente funciona uma cafeteria, enfim, alguma coisa do tipo que crie circulação para o espaço, e ele vai funcionar
como uma praça coberta, como um local de circulação pública, mantendo as características do que era original, as paredes, a boca de cena serão restauradas, mas com uma estrutura bem moderna, estrutura metálica, com vidro, que cria uma funcionalidade para o espaço e cria uma narrativa, porque quem entrar no espaço vai ver o antigo e vai saber que é o antigo, vai ver o moderno e vai saber que é o moderno e vai poder contar a história desse espaço. Excelente. Eu acho que é isso, né? A essência da preservação do patrimônio, Moreira, é essa, né? Você não precisa voltar a ser aquele cinema, né? Mesmo porque ninguém mais vai no cinema na rua, quase ninguém mais, né? A gente tem outra dinâmica para isso, teatro, cinema. Mas é isso, é você lembrar as pessoas da história daquele espaço, né? Fazer elas voltarem, no tempo da minha avó, nossa, eu lembro, minha avó, meu avô vinha aqui nesse lugar, assistir, e dar uma outra finalidade que movimento local, né? Que você possa manter a estrutura de alguma forma e a história viva, né, para as pessoas. Acho bem interessante. E fico feliz de ouvir de você essa questão na educação, né? Que eu acho que é o único caminho que vai nos fazer crescer de verdade, né? Economicamente, culturalmente, é a educação. Quando a gente investe na educação, nas crianças, nos jovens, ouve eles e passa essa cultura, essa importância dessas questões, tanto do meio ambiente cultural como meio ambiente natural, acho que aí a gente cresce, aprende e pode ser melhor, né, daqui para o futuro. Agora eu gostaria que vocês finalizassem, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, alguma resposta, né, para aquilo que a gente levantou aqui. Eu vou começar pelo Moreto, para se despedir já do nosso público, e aí passo para o Vinícius e para a doutora Irene, ok? Eu só queria, na verdade, agradecer ao OAB pela oportunidade de a gente estar aqui falando, né? Como o próprio Vinícius falou, às vezes a gente carece dessa necessidade de divulgar as ações do Conselho, os patrimônios da cidade, então é sempre uma oportunidade para a gente poder estar conversando com públicos diferentes, que não são aqueles com quem a gente já dialoga continuamente, né? Queria agradecer os parceiros, né? Vinícius, Irene, que está sempre junto com a gente lá, Gláucia, né? Por essa oportunidade e por esse debate que eu acho que foi bastante interessante. E a gente fica à disposição, tanto no Condefapasa, né? Condefapasa, agora a gente está se reunindo virtualmente, né? Mas as reuniões costumavam ser presenciais. Ela acontece sempre na segunda terça-feira do mês, e as reuniões são abertas. Qualquer pessoa que tem interesse pode participar das reuniões, né? Então, a gente está à disposição tanto no Condefapasa como na Secretaria de Cultura, caso alguém tenha alguma questão, queira conversar, enfim, a gente está à disposição. Muito obrigada, Moreto. Nós aqui agradecemos, em nome da Comissão do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em nome da doutora Rosa Ramos, eu agradeço a sua presença e tudo isso que você nos proporcionou aqui de conhecimento. Vinícius? Todas as lives que eu finalizo, eu falo, cada vez que eu saio de uma live, eu aprendo alguma coisa. Porque a gente, não é, gente? Vocês também sentem isso, Irene? É verdade. Sim. Não é? E nossas reuniões, e as nossas reuniões na OAB é a mesma coisa, presenciais. Cada vez que a gente sai de um conhecimento, tanto cultural, tanto do meio ambiente, quanto de direito, quanto financeiro, né? Com nossos membros lá, que são da área financeira. Então, assim, eu quero agradecer a todos a presença, a OAB novamente fechou com chave de ouro essa live aí de um assunto tão importante. A live vai ficar gravada, né, doutora Glaucia? Vai ficar gravada. Se o Moreto falou algum link de internet, alguma coisa, dá para você voltar ao vídeo. Hoje ela não conseguiu ser transmitida ao vivo, por uma questão, um problema técnico que nós tivemos, mas nós vamos colocar ela na fanpage da Comissão do Meio Ambiente e Sustentabilidade da OAB de Santo André. Isso. E aí, quem tiver alguma dúvida ou quiser pegar o link que o Moreto falou, da onde estão os tobados, dá para voltar ao vídeo e pegar, né? Que eu vou fazer isso. E eu quero agradecer a todos o conhecimento que vocês acabaram passando para a gente. E, por favor, a todos que estão assistindo essa live, se identifiquem, se interem, né, dos patrimônios que vocês possuem nessa cidade. Visitem e vamos ajudar também nessa divulgação, não só esperar do órgão, né? Vamos ajudar a gente também poder divulgar nossas redes. Quero agradecer imensamente a presença de todos.
Eu que agradeço, Vinícius, e agradeço a sua exposição também, que nos fez refletir bastante sobre o assunto. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado a você. Doutora Irene? Também quero agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam de patrimônio. Me dá, assim, até uma emoção, porque ele é tão deixado de lado que, né, espero que muitas pessoas possam ter assistido ou assistir pela gravação. Boa sorte a todos, cuidem-se bem, a pandemia não acabou. E um abraço a todos, boa tarde, bom fim de semana, um tchau para a doutora Rosa, que com certeza ela vai assistir também futuramente, né? É verdade. Eu também quero agradecer a todos que irão nos assistir. Esse tema é bem importante para a nossa vida atual, para a gente entender o nosso passado e preservar o nosso futuro, né? Então, eu quero agradecer em nome da comissão, em nome da doutora Rosa Ramos, que hoje vai estar aqui, agradecer a presença de cada um de vocês e a cada um que for assistir essa live, e pensar que eu acho que os assuntos que nós abordamos aqui é para a gente refletir, como a doutora Irene falou, e o Vinícius e o Moreto, a gente valorizar esse patrimônio cultural, seja pelos registros, pelos tombamentos, mas principalmente por cada cidadão, né? Que é isso que faz o patrimônio ser importante. Bom, muito obrigada a todos.